Senhor Deus, em nome de Jesus, que esta palavra dita entre nos corações, ó Deus, daqueles que ouvirem, que assistirem o vídeo, que sejam abençoados, que sejam enriquecidos com a Tua palavra, que haja, ó Deus, mudança, que haja diferença na vida daqueles que ouvem e que suas famílias também sejam abençoadas, no nome de Jesus. Bom dia a você, bom dia a sua família, que Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. O título da nossa mensagem de hoje é Vamos à casa do Senhor? Repetindo, vamos à casa do Senhor? A Bíblia em Jerusalém, nós lemos em Salmo 122, versículo 1, da Bíblia em Jerusalém, que diz assim, a Bíblia de Jerusalém, que diz assim: Eu fiquei tão feliz, minha alma de gozo saltou de prazer, quando me disseram, estamos indo à casa do Senhor. O Salmo de Davi, um salmo muito bonito, E ele diz isso aí na Bíblia de Jerusalém. Eu fiquei tão feliz, a minha alma saltou de prazer, quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Isso é muito importante. Na nossa Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom, esse versículo é um versículo muito lindo e falando com um amigo, o Paulo César Moreira, de Belo Horizonte, de Conselheiro Pena, mas que habita em Belo Horizonte, falávamos deste assunto. Este assunto é muito interessante porque muitos usam este assunto para seus próprios benefícios. As pessoas, líderes, usam este assunto para atraírem pessoas para as suas igrejas, para os seus próprios benefícios. Outros usam este versículo para acusar alguém, dizendo ele não está indo à igreja, ele não quer a igreja, ele não vai à minha igreja, é porque ele não é convertido, E por aí vai. Então usamos, às vezes, como armas para os nossos benefícios ou para acusarmos alguém. Mas será mesmo que esta congregação que eu vou, esta igreja que eu vou, ou esta igreja que eu pastoreio, será que ela é realmente a casa do Senhor? O que se entende por casa do Senhor? O que as pessoas são ensinadas, sobre esse assunto de casa do Senhor. Por isso eu intitulei esta mensagem, Vamos à casa do Senhor? Como se ordena a casa do Senhor? Quem foi o primeiro interessado em ter uma habitação para habitar ali com os homens? Quem foi esse interessado? Por que ele se interessou em habitar com os homens, se é que ele é Senhor, que ele é Deus e quis habitar com os homens? Qual é o benefício da casa do Senhor para o Senhor? Não é para você nem para mim. Qual é o benefício da casa do Senhor para o Senhor, para o dono dela? Qual é o seu benefício? E qual é o benefício da casa do Senhor para os homens? Então, são várias perguntas que nós temos que responder. E o primeiro a querer habitar com os homens foi Deus. Deus, então, deu a Moisés, depois de tirar o povo do Egito, passar pelo Mar Vermelho, Deus deu, então, o maná, Deus sustentou o povo, Deus estava ali, através da nuvem e da tocha, Deus estava presente ali com esses símbolos, mas Deus queria habitar. Então, Deus deu leis e ordens, e quando Deus deu leis e ordens, para o povo que está em Êxodo capítulo 24, 3, o povo diz assim, tudo que você está dizendo, Moisés, nós faremos, nós obedeceremos. Então o povo se dispôs a agradar a Deus, a obedecer a palavra de Deus. E o que aconteceu? Deus diz então a Moisés, eu quero que você separe um grupo, leve esse grupo com você até certa distância, mas depois deixe esse grupo, suba para o Monte Sinai e esteja na minha presença. E a Bíblia diz que Moisés então esteve ali por 40 dias e 40 noites, oculto do povo. E Deus então dá ordens para Moisés construir um tabernáculo, móvel com a oferta do povo. O povo vai ofertar
e você vai construir. Mas tem que ser assim. E Deus deu o padrão, o modelo do tabernáculo, aquela casa móvel de Deus, onde Deus habitaria ali no meio do povo. Depois disso, veio Salomão então para cumprir a promessa ao seu pai Davi e edifica o templo, né? Constrói o templo. E engraçado que Salomão intercedeu pelo povo, fez sacrifício pelo povo, ofereceu um enorme sacrifício, e então Deus agradou de tudo aquilo e disse como deveria ser esse povo. Esse povo que se chama pelo meu nome, na minha casa, esse povo que me invoca, precisa primeiro se humilhar, precisa entender que eu sou Deus, sou o Senhor da casa, precisa me buscar, precisa orar segundo o Espírito Santo lhes conceder que orem, lhes ensinar que orem, para não falarem palavras vãs. Precisa buscar a minha face, precisa querer estar comigo frente a frente, como esteve Moisés. Eles precisam se dedicar a mim e precisam se converter dos seus maus caminhos. Este povo precisa estar posicionado, sabendo que está diante de um Deus, na casa de Deus, buscando a Deus. Esta é a minha casa e eu estabeleço ordens nela, eu sou o dono da casa, diz Deus. Então esse povo precisa proceder assim. Aí, se esse povo proceder assim, então eu ouvirei do meu trono, eu perdoarei os seus pecados, na medida que eles se convertem dos seus maus caminhos, e eu sararei a sua terra. E Deus diz, e os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que for feita nessa casa. Esta é a casa de quem tem dono, é a casa de Deus verdadeiramente. Mas para a casa ser de Deus, precisa ter nela pastores, homens separados por Deus, homens dedicados a Deus, homens que busquem a Deus no oculto, que tenha tempo com Deus, que se consagre a Deus, que tenha uma vida 100% para Deus e não para os seus próprios benefícios. Para a casa de Deus, ser cheia da glória de Deus, precisa ter um povo ali que busque a Deus, que deixa suas mazelas, seus maus caminhos para buscar ao Senhor, que se converta dos seus pecados e peça, Senhor, perdoe os nossos pecados no nome de Jesus. Queremos oferecer ao Senhor um culto santo, porque com pecado não se oferece culto santo. Precisa ter um povo lavado e remido no sangue de Jesus, um povo que entenda que está face a face diante de Deus e não tem nada melhor para o homem do que estar diante da face daquele Deus que tudo vê, que tudo pode, que pode operar em nós os seus poderes. Na casa de Deus precisa ter manifestação de Deus nela e não discurso de homens. Às vezes nós convidamos pessoas para ir à igreja e chega lá, ele vai escutar lorotas, conversinhas, vai ver um povo arrogante, um povo que está simplesmente mostrando roupas, e esta não é verdadeiramente a casa de Deus, e nem todo lugar que se diz ser casa de Deus é realmente casa de Deus, porque casa de Deus é onde Deus habita, onde Deus opera, onde Deus fala, onde as pessoas mudam, onde os nossos maus hábitos mudam, onde a nossa vida muda, a nossa família muda, onde o nosso interesse maior é servir a Deus, a um Deus que está presente ali. E em Timóteo está escrito justamente o que é a casa de Deus. E o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, assim: saibais como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Será que onde nós estamos congregando está sendo assim, esteio da verdade, coluna da verdade? Templo, casa do Deus vivo? Ou estamos perdendo tempo ali? Ou estamos ali como se fosse um clube de pessoas que se dizem cristãos? Por que nós às vezes vemos mais pessoas fugindo desses locais que se chamam igrejas, casa de Deus, do que se aproximando deles?
Por que não está segundo os padrões bíblicos? Não tem homens dedicados de verdade a Deus, não tem homens buscando a Deus. Existem profecias falsas para todo lado, cultos falsos para todo lado. Agora parece que tem até um culto agora para legalização, porque estamos passando por uma crise migratória. Então agora já se faz esse tipo de culto. As pessoas estão cheias de estratégias de homens e com pouca presença de Deus no local. O povo quer adquirir bênçãos sem buscar a Deus de verdade, sem se humilhar, sem cumprir com as suas obrigações, sem respeitar as leis, respeitar as regras. Eles querem passar por cima de tudo e de todos, amaldiçoando as autoridades, porque eles não entenderam que para buscar a Deus precisa se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a Deus face a face e falar: Deus, o Senhor está atento aos meus problemas. E a promessa de Deus é: sim, estou atento e eu vou te socorrer. Mas Deus só vai socorrer aquele que o busca de verdade e não pelos seus próprios interesses. A Bíblia é clara do que é a casa de Deus, e se nós procedermos assim, como a Bíblia diz que é a casa de Deus, então nós iremos alegres para a casa de Deus. Nós iremos alegres sabendo que ali haverá um homem ou uma mulher de Deus, ou quem quer que seja que Deus colocar ali para falar as nossas vidas, palavras do trono da graça, palavras do trono de Deus, palavras que irão modificar as nossas vidas. E quando convidarmos outras pessoas, vamos à casa do Senhor, eles irão alegres, saltitantes, sabendo que irão ali receber a bênção e suas vidas mudarão, porque o que fazemos e o que vemos ali é obra tremenda de Deus, é obra de um Deus trino, poderoso e santo. A obra de Deus é santa, então nós devemos como andar, como proceder na casa de Deus, para que outros tenham prazer em ir à casa de Deus. Vamos à casa de Deus, meu querido e minha querida. Eu quero que você entenda que Deus, estando presente, a tua enfermidade será curada. Teus problemas serão resolvidos sim, porque Deus ouve as nossas orações e você voltará da casa de Deus com vontade de retornar a ela, alegre, para adorar a este Deus. A Bíblia diz: não useis o costume de muitos que abandonaram as vossas congregações. Mas o que é a nossa congregação? Seria um povo dedicado a Deus, se reunindo em unidade de espírito para levantar a esse Deus Santo um culto e dizer: Senhor, eis-nos aqui, abençoa-nos e que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre nas nossas vidas e que sejamos testemunhos de que tu és um Deus real das nossas vidas, santo, puro e verdadeiro. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Que esta palavra faça você levantar a tua cabeça e buscar a Deus face a face, no nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus.